Boa tarde, bom dia, boa noite! Vamos lá, mais uma história do nosso mundo gringo. Vou contar mais uma história pra vocês hoje. Se você tem uma história pra contar pra mim, abre aqui, ó, ver mais, box de informação. Meu e-mail está aí, daniresponde@hotmail.co.uk. Tem também a página do Mundo Gringo, vai lá dar um joinha na nossa página do Mundo Gringo e você também pode mandar sua história por mensagem lá. Não precisa se identificar, a não ser que você queira, né? Tem gente que já mandou até foto que queria que mostrasse. Mas você não precisa se identificar. Vamos ler a sua história aqui com o maior amor e tenho certeza que eu e todas as pessoas do nosso canal aí que assistem o Mundo Gringo, vamos estar aqui para te dar uma força, ou te dar os parabéns, te dar o que você tá precisando. Vamos lá, galera. Conheço o seu canal há um tempinho, desde você lá em Londres, mas acabei me afastando um pouco do YouTube e só agora voltei a acompanhar. Nossa, então ela deve ter vindo uma reviravolta na minha vida, né? Talvez por coincidência ou não, acho que não. Acabei caindo em um dos seus vídeos do Mundo Gringo. Adorei e comecei a assistir um atrás do outro, Dani. Acho que me identifiquei, por isso eu resolvi escrever. Recentemente passei por uma história muito parecida com tantas outras que vi você relatar. E achei que deveria compartilhar um pouquinho da minha experiência. Tem coisas na vida que somente quem passou pela mesma situação consegue entender com tanta clareza e profundidade. E por isso acho que é até um dever contar meu caso. E talvez ajudar outras pessoas que estejam passando por algo parecido a não se sentirem sozinhas e confiar no fim que tudo vai dar certo. Concordo plenamente com você. Eu acho que essa é a coisa do mundo gringo, sabe? As pessoas veem que elas não estão sozinhas, que a história delas não é a única, que coisas, às vezes acontecem coisas ruins, mas coisas boas também podem acontecer. Vamos lá. Ano passado, após o término de um namoro longo, decidi por insistência das minhas amigas aderir aos aplicativos de paquera. A ideia era só me distrair um pouquinho. Criei um perfil bem básico e comecei a conversar com algumas pessoas. No meio das conversas, conheci um carinha da minha cidade. Ele não era brasileiro, mas morava aqui há 10 anos. A família toda estava no país dele, só ele que estava aqui no Brasil. A conversa era bacana. Depois de algumas semanas de papo, ele me convidou para jantar e eu aceitei. Nos encontramos no restaurante e tivemos uma noite bem divertida. Ficamos umas 3 horas batendo papo, falando sobre tudo. Em nenhum momento ficou aquele clima chato de quando você acaba de conhecer alguém e não sabe o que falar. E fica pensando, meu Deus, que assunto vou começar agora? É difícil, né? Se conhecer alguém por aplicativo ainda, eu acho que ainda fica um pouco mais difícil, porque você vai naquela expectativa, né? Você já conversou com a pessoa online, então quando você conhece de supetão, acho que as coisas fluem mais rápido. Mas quando fica toda aquela expectativa, né? Tudo que vocês já conversaram. Bom, depois de algumas semanas, combinamos de nos encontrar de novo. E aí começa a história. Nesse segundo encontro, acabamos ficando e começamos a namorar logo em seguida. Aliás, é daí, desde o comecinho, que os sinais começaram a aparecer, mas eu resolvi relevar. Afinal, sempre fui taxada de chata, exigente, que encontra defeito em tudo. Na minha cabeça, o processo de um relacionamento se dá da seguinte forma. Você conhece alguém, sai algumas vezes, vai aos poucos se conectando, depois de um tempinho, se tudo caminha bem, então sim, você começa a namorar. Principalmente alguém que não vem do seu círculo de amigos, que você não tem referência alguma, mas com ele não. Já na terceira vez que saímos, ele já falava que eu era sua namorada. Falava em conhecer meus pais, para eu apresentar meus amigos, família e tudo. Na minha cabeça só passava uma coisa, quando a esmola é demais, o santo desconfia, mas deixei rolar, para ver o que ia dar. Enfim, começamos a namorar e nos ver dia sim, dia não. Fim de semana sempre estávamos juntos e era tudo lindo e maravilhoso. Ele era perfeito, atencioso, fazia de tudo para me agradar, me dava presentes, fazia comida, me apresentava aos amigos. Era super carinhoso na frente de todo mundo. Para ter uma ideia, até comprou flores para minha mãe no Dia das Mães sem ao menos nem conhecê-la. Além disso tudo, ele sempre falava a coisa certa na hora certa.
Sabe quando você tem a sensação que a pessoa lê seu pensamento? Pois é. Pois bem, depois de 3 meses, eu estava acreditando que tinha encontrado o príncipe encantado. Que, graças a Deus, não tinha dado certo com ninguém. Até então, ele era minha alma gêmea. Eu contava as coisas para as minhas amigas, que inclusive viam tudo, porque estavam sempre juntas. Elas acompanhavam e nem acreditavam. Nessa altura, ele foi visitar a família e ficou 1 mês fora. Durante esse tempo, nos falávamos todos os dias. Mandávamos fotos, nos ligávamos algumas vezes. Íamos mantendo contato com a esperança de que tudo voltaria a ser como antes. De fato, voltou. O reencontro foi ótimo, tudo a 1000 maravilhas. Mas umas 2 semanas depois, aquela pessoa que eu conheci parecia muito distante. Ele não era mais tão atencioso, tão carinhoso, começou a ficar cada vez mais calado, de cara fechada, e eu obviamente comecei a questionar. Perguntei o que estava acontecendo, onde estava aquela pessoa que eu tinha me apaixonado. Ele só me respondia que no mesmo lugar que estava, apenas conhecendo um lado diferente dele. Ok, continuamos. Cada vez mais o comportamento dele era diferente e estranho. Começou a ser grosso comigo, a implicar com coisas bobas, a criticar atitudes e características minhas que no começo ele elogiava. Dizia que eu falava demais, sendo que no começo disse que adorava que eu fosse assim. Porque eu me dava bem com todo mundo, que eu era fácil de fazer amizade, que os amigos dele me adoravam. Dizia que gostava do fato de eu beber, porque ele também gostava e eu fazia companhia para ele. Depois começou a achar ruim, sendo que sempre fui super controlado com bebida, nunca dei vexame. Conforme o tempo passava, a situação só piorava. Do nada, ficava irritado, começava a ser grosso e descontar em mim. Chegamos ao ponto de ficar um sábado inteiro juntos sem trocar uma palavra. De outra vez, fomos passear e ele nem sequer olhou na minha cara. Andava na frente e eu atrás. Gente, eu tenho, me agarra um ódio isso, o homem andar na frente e deixar pra trás. Eu nem sei, acho que eu ia desviar o caminho e voltar pra casa. Ai, que coisa chata que eu acho isso. Olha, gente, eu aturo até mau humor, mas não vai andando na frente e me deixar pra trás, não. Confrontei esse comportamento várias vezes. Dizia que não estava acostumada com isso, que não gostava de ser tratada daquele jeito e que não aceitaria mais a situação assim. Ele sempre concordava comigo, mas mais no sentido que deveria prestar atenção do que fato que havia algo errado. Ele vivia falando que era apenas o gênio dele, que era muito forte, colocava a culpa na cultura dele. Ele é árabe católico. Os meses seguintes foram de total up and down. Era uma coisa absurda que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Tinha dia que era tudo lindo, perfeito como no início. Me tratava igual uma princesa a ponto dos amigos dele dizerem que nunca viram ele tratar uma mulher assim antes. Diziam que ele sempre estava com alguém, mas que não passava de meia dúzia de saídas. Que não entendiam o que tinha acontecido para ele ficar tão mudado. Outro dia, a maioria deles, na verdade, eu era burra, eu só atrapalhava e nunca ajudava. Nessa hora eu comecei a perceber que tinha algo errado nele. Ele me exigia cada vez mais, ligava no meio do trabalho para pedir ajuda em alguma coisa que eu tinha que parar tudo para dar atenção e resolver naquela hora. Exigia minha presença cada vez mais, reclamava quando eu não estava disponível, era ciumento e começou a ter surtos com isso. Por fim, comecei a me afastar da minha família, dos amigos e a dizer que não íamos sair porque os homens olhavam para mim e, obviamente, a culpa era minha. Aliás, o que eu mais ouvia era que a culpa era minha. Se chovia, a culpa era minha. Se fazia sol, a culpa era minha. Tudo era minha culpa. Além disso, tudo era contraditório. Ao mesmo tempo que dizia que me amava e que fazia tempo que não sentia assim e tinha até dúvidas de que algum dia voltaria a sentir isso, ele me contava das ex-peguetes que ficaram atrás dele, das meninas que os amigos dele queriam apresentar para ele, ao mesmo tempo que fazia planos comigo, fazia comentários que eram totalmente contraditórios. Sabe quando parece que a pessoa fica brincando com a sua mente para ver sua reação? Para exemplificar, no Natal,
Combinamos que ele passaria na casa dos meus pais, já que não tinha família aqui. Tudo planejado, na véspera falou inclusive que ia cozinhar não sei o que para levar. Na hora H falou que não queria ir mais. Eu não sei ao certo explicar exatamente a dinâmica e o reflexo interno disso, mas eu vou tentar. Com medo dele ficar nervoso, irritado e viver esse terrorismo, eu ficava em estado de alerta o tempo todo. Me policiava para não falar nada errado. Prestava atenção para fazer tudo certo. Fazia de tudo para agradar. E conforme o tempo passava, a coisa só ia piorando. A pressão psicológica era enorme. Eu, cansada de tudo, falei abertamente que estava repensando em tudo. Se queria continuar nesse relacionamento, porque eu não via como isso dá certo, já que as pessoas não mudam. Então só tinha duas alternativas: aceitar ele como ele era ou me separar. O que eu achava que não conseguiria aceitar aquilo tudo. Acho que essa foi a gota d'água. Quando tivemos essa conversa, ele disse que era apenas uma fase, que ia passar, que ia melhorar, que só precisava se segurar firme. Que ele gostava de mim, eu dele, que eram apenas detalhes e que a gente podia acertar, porque o mais importante a gente tinha, que era sempre ter sido fiel um ao outro, que ele nunca tinha me traído. Acho que essa foi a gota d'água. Quando tivemos essa conversa, ele disse que era apenas uma fase, que ia passar. Corta, amor, corta. Porém, quando você acha que não há nada de tão ruim que não possa piorar, você descobre que sim, pode ir muito. As grosserias pioraram, ele começou a ofender meus pais, disse que eu era uma vagabunda, que ele me dava de tudo. Dani, nós ficamos juntos 1 ano. Saí destroçada, sem entender completamente nada, autoestima no pé, um nó na cabeça e agonia no coração. Os amigos, sem entender nada, faziam campanha pra gente voltar. Tanto de lá quanto de cá viviam perguntando o que tinha acontecido e se realmente não tinha volta. Como a família e os amigos mais próximos não moram aqui, durante o relacionamento ficava difícil ter uma referência, conversar, tentar entender melhor o que estava se passando com ele, saber sobre o passado da pessoa e tentar chegar a alguma conclusão. Aliás, acho que essa história é uma daquelas coisas da vida que vamos morrer sem entender. Até hoje não sei se os pais dele sabem da minha existência de fato, se ele tinha intenção de ficar comigo, se não passei de uma distração ou companhia em um momento de carência. Coincidentemente, começaram a aparecer várias histórias e matérias falando sobre relações abusivas. Aqui eu tentei resumir o máximo que aconteceu entre nós, até para não expor ninguém, mas poderia citar inúmeras situações e atitudes que eu vivi. No começo eu sofri muito com tudo isso, tive raiva, ódio dele, me senti usada e por pouco não fui bater na porta para falar um monte. Me culpava por ter deixado isso acontecer. Ter sido tão ingênua. Depois tinha muita compaixão, nem sei se essa palavra cabe certo, a ponto de dormir rezando para que Deus iluminasse o coração dele, porque ele é uma pessoa cheia de problemas e precisa de ajuda. E por um tempo foi esse ciclo, raiva e afeto, raiva e afeto. Hoje enxergo tudo como um grande presente na verdade. Acredito que tudo nessa vida tem um propósito e nada é por acaso. Acho que foi uma grande lição e necessária para que pudesse melhorar. Inclusive eu vi de uma pessoa espírita que eu precisava passar por isso na vida para algumas fichas caírem e eu me movimentar. Durante o tempo que estivemos juntos, eu aprendi muita coisa. Consegui me enxergar melhor e me dar mais valor e confiar mais em mim. E os planos de ir para o exterior, que eu por tantas vezes adiei, finalmente está saindo do papel. Apesar de todo o terror de ter que juntar meus caquinhos no final, eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Tivemos muitos momentos bons e eu prefiro acreditar que, na verdade, ele é apenas uma pessoa insegura com traumas que vem de uma cultura muito tradicional e que precisa de mais amor e fé na vida dele. E se eu estiver errada, se caso ele seja mesmo uma pessoa mau, um desses psicopatas manipuladores que a vida se encarregue de ensinar.
Desculpa pelo texto tão longo, sei que minha história é bem mais light do que de muitas pessoas. Em algumas situações, pensar dessa forma é bastante desafiador. Mas queria que as meninas que estiverem ouvindo meu relato saibam que pode confiar, que podem ter esperança, porque a vida é boa e a felicidade é a gente que busca e constrói. Estamos nessa vida para aprender, evoluir, e que se somos postas em uma situação difícil assim, é porque podemos superar. Temos capacidade de dar a volta por cima. Pode demorar, vamos sofrer, chorar, cair, só não podemos desistir, porque uma hora isso vira passado e a única pessoa que pode fazer algo por nós somos nós mesmos. Nossa, amei esse final. Eu amei esse final que ela falou, porque realmente, se alguém pode fazer algo por nós, somos nós mesmos. Gente, a gente tem que saber a hora de parar. Eu me questionei, sabe, eu tive muito problema assim de... Não que eu tive muito problema de relacionamento, sei lá, eu sempre fui uma pessoa, eu acho, easygoing, assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa fácil de lidar. Mas teve épocas, quando eu era mais nova... Lembra que eu falei que um dia eu vou contar a minha história do mundo gringo? Nossa, eu acho que ela contou quase a minha história aqui. Eu acho que eu nem vou precisar contar. A minha história do mundo gringo que eu ia contar pra vocês é praticamente essa tortura psicológica. Tudo era culpa minha. Se o homem olhasse pra mim é porque eu estava me oferecendo pra pessoa. Então você entra num ciclo, eu entrei nesse mesmo ciclo que ela. Que você... Para não arrumar briga, você começa a aceitar tudo, você começa a medir suas palavras, você começa a não querer questionar mais nada. Eu já não, sabe, eu já não queria mais falar nada. Se falasse alguma coisa, eu pensava 10 vezes o que eu ia falar. E eu digo o seguinte, gente, num relacionamento, de todas as experiências que eu tive, num relacionamento, se eu tiver que pensar no que eu vou falar pro meu namorado, meu marido, ou meu companheiro, a pessoa que tá do meu lado, esse relacionamento não serve pra mim. Porque no meu relacionamento eu tenho que ser eu mesma. Eu tenho que ser eu, 24 horas. Eu não sei fazer teatro. Vocês me conhecem há 4 anos aqui no YouTube. Vocês já me viram fazer, sabe, fazer... Como é que se fala? Ai, nem sei como é que fala. Mas fazer personagem aqui? Não, gente. Tanto que eu já fui muito criticada... já fui muito amada aqui também, as pessoas gostam muito de mim, muita gente. Tem gente que não me suporta, tem gente que acha que eu sou muito sincera. Eu não consigo fazer teatro, eu não consigo fazer personagem. Então, eu sou o que eu sou, o que vocês estão vendo aí na tela, pode ter certeza que vocês vão ver se um dia vocês me verem pessoalmente. E esse relacionamento meu, que eu falei que eu vou contar do mundo gringo, foi muito igual dela. Eu tinha que ficar me policiando o tempo inteiro, eu tinha que ficar... Ai, será que eu falo isso? Ai, será que ele... Sabe, será que ele vai ficar nervoso se eu falar isso? Será que... Eu não sei lidar com isso. Eu sou o que eu sou, eu falo o que eu tenho vontade, entendeu? Talvez, às vezes, possa até magoar um pouco, mas eu não faço nada pra magoar a pessoa. Mas o problema é que aí você se pergunta, né? Uma coisa que Silvio falava muito pra mim. Aí você se pergunta assim, meu Deus... Qual que é o meu problema? O que tá acontecendo, né? Não é o seu problema, o problema tá aí com ele. Igual o caso dela, o problema não é ela, não adianta ela querer mudar nada, porque o problema não é com ela. O problema, claramente, aqui é com ele. Quem tem que procurar ajuda é ele. Se ele precisa de ajuda psicológica, terapeuta, se é um psicopata manipulador, isso aí, infelizmente, ele precisa de ajuda profissional. Porque não é... É igualzinho o que eu passei, gente. Um dia você era a princesa, a rainha da Inglaterra, a mulher que, sabe, nossa, que te venerava, isso. E no outro dia você não prestava, você era puta, você era vagabunda, você não prestava pra nada. Então, é muito difícil viver um relacionamento assim. Eu não consigo. Eu preciso de uma pessoa estável na minha vida, entendeu? Eu preciso de uma pessoa que, sabe, que ela seja uma pessoa estável comigo, sabe? Claro, eu não tô falando que eu não vou brigar. Graças a Deus, os relacionamentos que eu tive depois disso
como ela disse aqui, isso vem, eu também acredito muito no espiritismo, eu acho que você vem para evoluir sim, talvez eu tinha que ter passado por aquilo para amadurecer. Graças a Deus, depois disso, eu tive outros relacionamentos que não deram certo porque acabou, como com o pai dos meus filhos, vivemos 10 anos juntos, mas chegou uma hora que não dava mais, mas nunca teve essa coisa de brigaiada, sabe, de ofensa, tanto que a gente é super amigo. Depois tive o Max, que foi um relacionamento que eu tive por bastante tempo, que vocês acompanharam no YouTube. Somos amigos até hoje, a gente se fala quase toda semana, entendeu? O Max teve uma filhinha agora, então assim, me mandou foto da filha dele, a gente conversa. Ele pergunta como tá a minha vida aqui, como tá a dele lá, até porque a gente tem coisas ainda pra resolver, né, da nossa casa, dessas coisas. Então a gente tem um relacionamento que a gente sempre conversa. E meu marido hoje, que é maravilhoso, fantástico, né, que ontem mesmo, é engraçado, ontem o Marcos falou isso pra mim, a gente tava almoçando, eu acho que tava fazendo almoço, não sei. Ele falou assim, nossa, amor, eu não tenho uma esposa, eu tenho uma companheira, eu tenho uma amiga, eu tenho, sabe, você é tudo numa mulher só. Porque realmente a gente é amigo, a gente é companheiro, a gente se dá muito bem, a gente torce um pelo outro, a gente tá sempre ali, sabe, um disponível pro outro. E eu acho que relacionamento é isso, gente, é somar. A partir do momento que começa a diminuir, não dá mais, não dá. E olha, o mundo tem bilhões de pessoas. Você não é obrigada a ficar agarrada naquela ali que tá te fazendo sofrer, vocês não acham? Pelo menos é o que eu acho. Bom, falei pra caramba, né? Ó, quero agradecer sua história, muito obrigada. Eu vi que você tá saindo do Brasil, espero que dê tudo certo pra você, aonde quer que você vá. Depois conta pra gente, vai que você conhece alguém fora do Brasil e vai vir uma história bem legal do mundo gringo aqui pra gente, tá bom? Um super beijo, pode ter certeza que sua história vai ajudar, assim, muitas meninas, porque as meninas hoje em dia, elas ouvem aqui e muita gente leva isso pra vida, né? E a gente acaba ajudando muitas mulheres que estão passando, às vezes, a mesma coisa que você passou e hoje elas estão sabendo lidar melhor com isso. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!